Quando o cara ele tenta se posicionar, muitas vezes, sem passar por um processo de calibragem, ele pode ir para o outro extremo. Não, agora eu vou ser o homão dessa casa, e aí ele começa a querer falar grosso demais. Só que sem ter uma base de segurança que o sustente para fazer isso, de uma forma que a mulher fala, isso é genuíno ou é uma máscara? Fica estranho, né? Fica estranho, porque já não é do cara. Qualquer pessoa que finge alguma coisa, acho que não dura muito tempo, né? Tiago, tanto que eu sempre falo, antes de você querer ser, aspas, implacável, se posicionar, querer dar a palavra, primeiro você precisa amar e ser generoso, porque senão você é só um carrasco. Olha isso. Se você só ama e é generoso, muitas vezes você pode ser um bobalhão. Olha como é que é importante. Mas primeiro você precisa amar e ser generoso. E quando houver ali um abuso, você se posiciona de forma frontal. O que eu aconselho ali para o Thiago fazer? Algumas coisas que talvez ele deixava nas costas, porque isso é típico, que ele deixava nas costas da mulher, ele passa a assumir para ele. Não, meu amor, pode deixar que isso eu vou fazer. É bem comum em caras que tem, a gente costuma falar, é só uma metáfora, não é uma doença não, tá? A síndrome do nice guy, a síndrome do homem bonzinho, Yuri, é bem comum que eles tenham dificuldade de se posicionar. Por quê? Porque o nice guy, o homem bonzinho, ele tem muito medo de não ser amado. Ele tem muito medo de abrir um atrito e depois ser deixado. Então o homem bonzinho, ele tem uma necessidade de ser bonitinho e perfeitinho, para que todos o amem, mas por dentro ele está dilacerado, ele está odiando, ele está com raiva, só que ele guarda tudo para ele mesmo, que ou isso somatiza, adoecendo ele, ou depois ele explode no momento inadequado. Sim. Então o que eu vou dizer para o Thiago, e depois quero falar sobre isso de um desafio que eu quero lançar no ano que vem. Mas, Thiago, se você se identifica com essas características que eu estou te dizendo aqui, quando a gente traz, por exemplo, que eu estou começando a estudar agora, muito interessante, o Big Five Factor, né, que é os 5 traços de personalidades principais, ele tem muita agradabilidade, muita compaixão, mas pouca assertividade e... como é que fala? Conscienciosidade. Ele tem pouca. Então é aquele cara sempre agradável, mas que nunca se manifesta. Ele tem medo do atrito. O que eu sugiro pro Thiago? Thiago, a partir de agora, você começa a manifestar de forma empática a tua vontade. Por exemplo, a mulher fala pra você, hoje nós vamos comer comida japonesa. Cara, se você tá afim de pizza, fala, meu bem, hoje eu quero pizza. Desse jeito, sem brigar, numa boa. Manifeste a sua vontade. Meu bem, você está fazendo isso, eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo chateado, eu não gostaria que isso se repetisse. É nesse tom que você conversa. É porque o medo desses caras, e muitas vezes eles já estão com uma mulher que é mais virilizada, a mulher já começa a falar mais grosso com ele volta a se encolher de novo. Então o que eu vou sugerir para o Thiago? Thiago, primeiro você vai começar com um método gradativo de enfrentamento. Qual seja, quando você precisa dizer não, por mais que isso tipo assim, acabe com o seu dia dizer não, porque para esses caras dizer um não, Yuri, é a morte. Né? Ainda que por dentro ele não queira nada daquilo, mas ele não consegue dizer não. Você vai começar essa semana, hoje é sábado, você vai começar hoje, sábado, quando você não querer alguma coisa, quando alguma coisa te machucar, você vai, por mais que seja difícil, se posicionar. Orlando, tá difícil, eu gaguejo, eu não consigo falar. Você vai escrever. Você vai colocar no papel tudo aquilo que você quer dizer. Nem que na hora que você tem que conversar com a sua esposa, você leve anotado no papel aquilo que você quer dizer, dizendo que você anotou justamente porque você tem dificuldade de se comunicar, mas que você precisa aprender. Ela, aos poucos, ela pode estranhar no começo, porque ela já está acostumada a ser uma leoa aí dentro da sua casa. Mas é bem possível também que a partir do momento em que você se posicione, e isso o Dr. Robert Glover nos Estados Unidos, que escreveu No More, Mr. Nice Guy, ele trabalha muitos anos com homens, ele diz que muitas vezes o cara acha que o casamento vai virar um desastre quando ele começa a se posicionar dessa forma. Pelo contrário, a mulher passa a admirar e gostar mais ainda do cara. E tudo aquilo que o cara achou que ia ser um desastre, na verdade, o casamento do cara se torna muito melhor quando ele começa a se posicionar. Então eu vou lançar esse desafio aqui pro Thiago. E vou sugerir pro Thiago também baixar no Google o livro Não Mais o Homem Bonzinho. Esse livro é de um psicólogo americano chamado Robert Glover. Há anos ele trabalha com homens que têm essa síndrome. Sim. Então, só que, infelizmente, se você sabe inglês, Thiagão, você pode comprar esse livro na Amazon e ler em inglês, porque ele não veio para o português. Mas, se você não manja do inglês, na internet você encontra algumas traduções amadoras, não são uma maravilha, mas dá para você ter uma ideia do que se trata. Dê uma olhada nesse livro, Não Mais o Cara Bonzinho. Se você sabe ler inglês, No More Mr. Nice Guy.
No ano que vem eu quero trabalhar dentro do meu perfil um desafio e várias técnicas que eu vou trazer dentro desse desafio de 21 dias, eu vou assimilar do Dr. Robert Glover, entre outras que eu já trabalho. Eu quero montar um conjunto de ferramentas práticas para que em 21 dias o cara promova esse desafio com ele mesmo, de aprender a se posicionar, de aprender a dizer não, de aprender a agir com um pouco mais de força no mundo. Então eu vou lançar esse desafio aí o ano que vem e o Thiago vai me acompanhando aí que isso vai ser bem legal. Legal, cara. Acompanha aí porque em tempos de mudanças na nossa vida, é importante que a gente tenha pessoas que orientem a gente, né? Até para ter a segurança daquilo que você quer modificar. Porque, veja bem, ele está incomodado com o fato de que talvez, na psique dele de 4 anos atrás, ser bonzinho era ser aceito. E a gente sabe que não é isso. Como você falou, por exemplo, se tem uma mulher numa situação X, não estou falando de você não, mas tem uma mulher que já é uma leoa ali. E aí ela ruge, o cara dá uma miadinha e bota o rabinho entre as pernas. E você não está se protegendo. O rabo entre as pernas, uma posição de submissão, ela não causa nem pena, ela causa, dependendo da pessoa, perversidade. Já que ele se encolheu, eu vou aproveitar para pisar. Exato. E sendo que, na verdade, cara, quando você se posiciona, por mais que aquilo doa em você, aquele medo do tipo, nossa, eu vou me posicionar, ela vai me largar hoje. Não, cara, as coisas começam a mudar porque, de repente, você... Mesmo que ela largue você, o que eu acho difícil, mas vamos supor que ela, eu não quero, eu quero um bobalhão, então eu vou embora. Cara, é meio que um livramento, porque agora você começa a emitir uma energia que vai atrair a mulher ideal para aquilo que você deseja. Enfim, tudo é aprendizado nessa vida, meu amigo. A gente não pode ter medo de viver. Exatamente. Uma outra pergunta que o Márcio mandou. Ela complementa essa daqui. Aí depois a gente muda o assunto. Márcio Martins. Depois que resolvi me valorizar, ela ficou super incomodada. Acho que é a esposa, né? Por que isso? Eu resolvi seguir a vida, daí ela apareceu, parece que sentiu. Complementando a pergunta, ele mandou outra. Ontem eu estava num local vendo um jogo e ela também estava. Não corri atrás, curti muito e até os parentes dela chegaram em mim e me cumprimentaram. Depois disso, ela foi embora. Ela achou que iria rastejar atrás dela e graças ao mestre Orlando, marquei minha posição e fiquei lá. Curti bastante e ela foi embora. Será que ela sentiu? Márcio, você só precisa falar quem é. É namorada, é ficante? Fala um pouquinho aí. Mas você conseguiu entender? Você já consegue comentar alguma coisa? Isso faz parte, muitas vezes, do processo de calibragem do sujeito, né? Quando o sujeito está nessa síndrome de nice guy, que ele se rasteja tudo, e ele resolve se posicionar, às vezes ele vai... não tem como ele estar perfeito na outra ponta. O que eu quero dizer com isso? Então, muitas vezes, ele fala, cara, agora eu vou me posicionar. E ele entra numa espécie de guerrinha de ego. Ex-namorado, que ele falou. Ex-namorada. Então, ele entra numa espécie de guerrinha com a mulher, né? E aí ele fica nessa coisa, agora eu posso mais. Quem pode mais chora menos. Mas eu entendo o que ele está dizendo, porque é uma fase, Yuri, de transição. Eu era de um jeito, eu era de um ponto A, eu preciso chegar no ponto B, que é esse homem integral, que ele é generoso, mas ao mesmo tempo ele não se deixa ser bobo, tudo. Só que neste trajeto, eu vou, é igual calibrar pneu de carro, às vezes ele murcha um pouco, às vezes ele fica cheio demais, ou seja, às vezes o cara ele tem determinada atitude que é um pouco mais impetuosa, que às vezes é ali um pouco mais descalibrada, mas ele pensa um pouco mais, ele recua, ele adequa um ponto, até chegar assim num clima que fica agradável para todo mundo. Mas é curioso, porque de certa forma ele ainda está envolvido com algo sentimentalmente, ou na percepção dele, com algo que ele não deveria nem estar preocupado agora, porque ele mesmo diz, é ex. Se tivesse totalmente bem resolvido, e geralmente não está, é difícil deixar totalmente bem resolvido, ele não estaria tão preocupado com o que ela pensa ou deixaria de pensar. No entanto, o que o Thiago está sentindo? Eu estou no caminho, eu estou conseguindo, ainda que do meu jeito, sim, ainda com aquilo que eu estou dando conta, eu estou conseguindo. Então, de certa forma, cabe a ele comemorar cada avanço, ainda que ele não tenha chegado lá numa maestria de comportamento. Mas sim, eu não sei como que se deu isso na prática. Se realmente ela queria aquele cara rastejando e ela não conseguiu, e ela ficou brava, ou se talvez o Thiago tenha exagerado um pouco mais na dose e ela tenha ficado chateada com determinado comportamento. Não dá para saber porque a gente estava lá. Mas todos esses cenários são possíveis. Então, nessa calibragem, muitas vezes o cara pode exagerar e a mulher estranhar, ficar chateada, ou simplesmente ser isso mesmo.
Ele não rastejou e ela ficou brava porque ela estava acostumada a ter aquele camarada ali lambendo o chão que ela passava para poder dar atenção. Então, não existe... o relacionamento é chave e fechadura. Se você tem uma mulher que tem essa necessidade e um sujeito não entrega isso para ela mais, pode ser que ela fique muito brava. Porque eles deixam de ser perfeitos um para o outro. Esse é o ponto. Era uma relação que funcionava de um jeito. Isso. Se você muda uma das duas pessoas, fique irreconhecível, talvez a chave e a fechadura não se encontrem mais. Todo relacionamento que ele tem uma dinâmica, por mais tóxico que ele possa parecer, ele é uma dinâmica de chave e fechadura. Não existe uma pessoa que seja manipuladora se não houver a figura daquele que se permite manipular. Não existe a figura do tirano se não houver aquele que se permite tiranizar. E por aí vai. É por isso que eu costumo dizer, olha, casais são perfeitos. Por mais que tenha ali, a gente tem uma noção de que tem uma vítima e um vilão ali, ou um cara que seja vítima e uma vilã, os relacionamentos continuam sendo chave e fechadura. Porque, por exemplo, uma pessoa que é manipulada a todo momento, quando ela não se permite mais ser, o relacionamento muitas vezes perde sentido, porque houve uma quebra de contrato. Por mais estranho que aquilo possa parecer para quem está de fora. Mas os relacionamentos existem esses contratos. Lembra que a gente falou lá atrás sobre esquemas emocionais? Quando a pessoa começa a entender os esquemas que ela tem, e ela começa a agir de forma a enfrentar esse esquema emocional, muitas vezes a relação perde sentido. Você quer ver uma relação que perde sentido muitas vezes, Yuri? Uma relação que tem um dependente. Quando essa pessoa ela conquista muitas vezes uma certa independência e maturidade emocional, ela olha e diz, cara, não era amor, era dependência. Aquela relação não tem mais sentido. Na hora ela quebra. Porque ela perde a chave e fechadura. Fica só um elemento. A fechadura não encaixa mais. A chave não encaixa mais na fechadura. Cara, que interessante.